A Escola Municipal de Ensino Fundamental, Papa Pio XII, assim designada, localizada então na localidade de Santa Lúcia, hoje no município de Nova Candelária, teve a sua origem na localidade do Lajado Boi. Sentindo a necessidade de uma escola por volta de 1937, quando os primeiros moradores, os pioneiros, começaram a se instalar nessa região, vendo que a educação seria necessária, os filhos foram crescendo e aí foram se encontrando os pais e pensando em organizar e construir uma escola. Em 1939, os primeiros habitantes, então, sentiram essa necessidade para a educação dos seus filhos, construíram em forma de mutirão a primeira capela, que também serviu de escola. Essa escola iniciou lá na Barra do Lajado Boi, onde iniciou a comunidade de Santa Lúcia, que, com uma pequena igreja lá, que também servia de escola. Mas, com o tempo, como lá em cima na vila já houve mais moradores, resolveram de levar a sede da comunidade lá para a vila, lá em cima, então, né? Isso foi lá no final de 45, diz que foi alguns pioneiros que nos citaram assim, isso foi no final da Segunda Guerra Mundial. Na época era mais lá embaixo, perto da rótulazinha lá, mais lá embaixo, que tinha um salão, que aí funcionava a escola e a igreja, no caso dos encontros para as rezas e missa, que foram construídas várias escolas com madeira, né? Depois foi construído, que a gente comentou do salão, aí houve a necessidade de fazer a escola, então fizeram uma escolinha que funcionou por vários anos. E depois de vários anos construíram uma um pouco maior, também de madeira. A terceira eu acho que foi, que daí surgiu a tal da Prisoleta. Aquela escola que ficou lá até que foi construída essa de alvenaria, né? A gente trabalhou na Prisoleta. Lá começou o nosso. Eu, por exemplo, a Madalena também fizemos um supletivo. Com o professor Conou? Que para nós, porque eu tinha até a 4ª série, né, só. E aí o Knoll conseguiu aquele supletivo que para nós valeu até a 6ª série. Quinta e sexta. Para mim valeu série. Sexta. E o Knoll era meu maior mestre. Ele ganhou de professores, ele não tinha faculdade, mas uma cultura dele, porque ele sempre estudava. Lia muito, ele conhecia sobre o mundo, né, a história. O meu tempo de escola era a Prisoleta. Já era 2 salas, então cada professor trabalhava em uma sala e era bem tranquilo. A sala de aula era tranquilo, tinha aqueles bancos que nós sentávamos entre 2, isso sim. Uma aluna dessa escola, a primeira lembrança que me vem é uma diferença muito grande nesse prédio. Quando eu inicio meus estudos aqui, eram estas 4 salas de aula aqui da frente, vamos dizer. Não tinha essa área coberta, era chão batido, tinha árvores, o nosso recreio era aqui em frente, né? Eu lembro que depois, quando foi tiradas as árvores, quando foi começado a construir as salas ali pro lado de baixo, então depois nós fomos transferidos nós vínhamos de manhã na primeira, depois fomos transferidos para de tarde, ficávamos lá no salão, né? Porque daí foi construídas as salas. Mas para os fundos tinha 2 banheiros, a cozinha, a secretaria. Era um prédio bem menor, a estrutura bem menor que essa. Os professores, em sua maioria sendo do local, né? E o alunado também era de Santa Lúcia. Eram alunos aqui de Santa Lúcia e localidades vizinhas. Lajado Tigrinho, Lajado Tigre. E que todos vinham a pé para a escola, né? Além de que, o que me marcou muito assim, nós éramos alunos que tínhamos uma valorização quanto aos estudos. A gente tinha uma preocupação muito grande pelos estudos, em respeitar os professores, nesse sentido assim de estudar. Nós não faltávamos aula por nada. A gente vinha a pé, isso era chuva, sol, frio, calor. A gente lembra muito dos primeiros professores, assim.
professora Nara Trentini. Primeira série, assim, era um dos que mais a gente criou vínculo, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tinha medo também de ir na escola, de se desligar um pouco de casa, né? Na nossa época, não era assim de você já trabalhar a criança desde pequenininha, que nem é. Então, a maioria sabia só falar em alemão, né? A gente só saía de casa, e agora? Eu vou ter que falar alemão, meu Deus, português, mas eu sei tão pouquinho, né? Então, isso que tinha alguns da minha turma que não falavam nada, não sabiam nem pedir água em brasileiro. No ano de 1987, eu iniciei o 5º ano aqui, até o ano de 1990, então, quando eu me formei na 8ª série, porque o ensino fundamental era de 8 anos na época, né? Primeira lembrança da escola, acho que a primeira coisa que eu me lembro foi no primeiro dia de aula. Eu vinha com a minha mãe, né? Porque minha mãe dava aula aqui. Foi essa interação, né, com os colegas, representa uma lembrança, uma parte muito boa da minha vida. Eu passo muitos anos aqui, né? Desde que eu comecei, então, a estudar, nunca pensei em trocar de escola, porque é aqui que estão as minhas amizades, né? E representa muito na minha vida a escola. Eu sinto muito orgulho da escola que eu estudo, porque a gente vê que é uma escola muito boa e as pessoas são muito gentis também. Então, eu acho que a nossa escola é, assim, fenomenal nesse quesito. Ela ainda continua viva e que, assim como já aqui formamos diversos profissionais atuando hoje nas mais diversas áreas, que ela continua formando, né, cidadãos e pessoas preocupadas, né? Quando eu olho para trás, eu sinto orgulho de quanto, e independente de onde de muitas pessoas que saíram daqui, de muitos alunos formandos que saíram dessa escola para onde eles foram, a gente sempre recebeu muitos elogios em termos da postura dos nossos alunos, da formação que eles tiveram aqui. Então, eu me sinto muito orgulhosa em poder dizer que a nossa escola tem a história que ela tem, a história que nós construímos. Eu acho que a escola no interior é importante, não só pelo fato da calma e da paciência também que eles adquirem durante o caminho deles, mas a diferença no ambiente. Viver assim no meio das árvores, no meio de se acostumarem a isso. Manter uma escola no interior não é o simples fato de estar naquele lugar. Por isso que a gente fica tão feliz que os nossos filhos estejam aqui. A nossa escola é um lugar muito importante, não só para mim, para todos os alunos que estudam aqui. E a gente ter essa oportunidade, né, de poder estudar em uma escola do interior, com pessoas que a gente gosta, é uma coisa fenomenal, assim. E sempre dizendo, né, que a escola tem uma estrutura boa, funcionários que são atenciosos, professores. Então, eu acho que é muito importante para todos os alunos que estudam aqui. Fez parte sempre da minha infância, eu quero muito que faça parte da infância dos meus filhos também. Eu quero que eles tenham essa vivência e a oportunidade de viver o que eu vivi, de ter essa paixão pelos professores, a paixão pelos alunos em si, que os professores tinham. Era sempre meu sonho ser professora. Não é só um sonho, eu quero concretizar, gostaria de concretizar, que um dia os meus filhos estudassem, continuassem estudando, os meus netos fossem estar aqui nessa escola e, com certeza, quem sabe, os meus filhos serão os professores dessa escola. A mensagem que eu deixo para a escola é de que continua investindo nas crianças, que continua desenvolvendo as habilidades no crescimento dos alunos, que continue desenvolvendo o seu papel de escola, de educar, de formar, de construir pessoas capazes de transformar a realidade lá fora, né? Que não perca o centro do seu papel, que é educação, que é educar, que é formar pessoas cada vez melhores.